Olá, graça e paz. Quero aqui saudar a todos vocês com essa paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento estaremos falando sobre os cinco pecados do crente batizado nos dias de hoje. Então isso é muito importante que você fique comigo, pegue papel, caneta e faça as suas anotações. 5 pecados dos crentes dos dias de hoje. Então esse vídeo é muito forte. Então se segura, pegue a sua caneta e faça suas anotações, porque hoje eu estarei nesse momento revelando algo profundo. Porque hoje ninguém tem essa coragem de estar falando desse assunto, porque muitas pessoas estão se perdendo e correndo o risco de perder a sua salvação, porque estão nessa prática e elas precisam ser libertas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e que elas alcancem os céus. Então, neste momento, estarei falando para você desse assunto com muito temor e temor, porque eu amo a sua alma e eu quero que nós juntos estejamos inaugurando a nova Jerusalém que está preparada para cada um de nós. Então não importa quantos anos de crente você tem, se você está dentro da igreja, se você é batizado, mas você precisa para atentar para estes 5 pecados que está acontecendo dentro das nossas igrejas nos dias de hoje, através dos crentes salvos e batizados. Então fique comigo até o final, porque nós estaremos estudando esse assunto muito importante. Então eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e abra aí em 1 Coríntios, no capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10, estaremos estudando nesse capítulo aqui alguns sentidos muito importantes, principalmente sobre estes 5 pecados. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero aqui estar convidando a você, porque estou gravando esse vídeo aqui na cidade de Iumas, Goiás, onde eu moro. E eu quero aqui estar convidando a todos vocês que é dessa cidade de Iumas, que deseja aprender mais sobre a palavra do Senhor, que deseja aí se aprofundar mais nas Escrituras Sagradas. Estamos aí preparando um curso, este curso intitulado O Caráter de um Servo. Porque Deus ele não está à procura de pregador, ele está à procura de homens de caráter que se coloquem na brecha, para que o nome dele seja glorificado. Então, antes de você ser um pregador, antes de você ser um pastor, antes de você ser um líder, você é um homem e o seu caráter tem que prevalecer. Então, isso é muito importante. Então, nós estaremos começando este curso dia 16 de janeiro. A partir das 14 horas em um dia de sábado. Então isso é muito importante, que você nos procure, entre em contato conosco, entre lá na página do Facebook, a página é Novamente. Se você entrar nessa página que chama Novamente, você procure no perfil, você entra lá, você vai achar o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E estaremos estudando. Qual é o tema desse estudo que nós falamos do caráter de um servo? Nesse curso estaremos ensinando sobre os tipos de sermões, sermões positivos, o sermão temático, o sermão biográfico. Estaremos também estudando um pouco sobre como você interpretar os textos bíblicos, para que você possa pregar com mais eloquência e com mais confiança. Estaremos falando um pouco também sobre oratória, sobre expressão corporal, que é muito importante, porque muitas vezes a pessoa está pregando, e dizendo assim, Deus é bom. Mas o seu corpo, a sua estrutura não diz isso. Tem que dizer, Deus é bom e Ele vai te salvar. Então olha só a mudança. Então nós estaremos estudando a respeito disso. Expressão corporal, a sua palavra, ela tem que estar alinhada com o movimento do seu corpo. Porque muitas pessoas hoje na pregação, elas se movem muito e diz pouco. Então há uma contradição dos seus movimentos com a sua palavra.
Então isso é muito importante. E também estaremos estudando também sobre evangelismo e estarei falando sobre missões. Qual é a função do pregador? Qual é a função do evangelismo? Quais são os 5 sermões mais importantes para o evangelismo? Então isso é muito importante, que o evangelista, o pregador, ele precisa saber disso, com as armas que ele precisa, para que ele possa pregar a palavra e as ferramentas. Então nesse curso você estará recebendo as ferramentas gratuitas. Então por isso que eu peço o seu WhatsApp, estarei mandando aí as apostilhas pelo WhatsApp para você acompanhar. Mas só que este curso, por enquanto, ele é um curso presencial. Ele é um curso presencial, um preço acessível. Então você que é da cidade de Yumas e quer fazer esse curso, nos procure e entre em contato conosco. Mas em breve eu estarei lançando ele na plataforma digital. Então em breve eu estarei lançando ele, então nos acompanhe, para que quando eu lançar aí as primeiras inscrições, você esteja em primeira mão e receba aí no preço promocional. Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Valdeir Gomes, o autor do site valdeirgomes.com. Entre lá no nosso site, conheça também outros treinamentos que nós temos. E também o fundador do canal Reino de Paz. Entre lá no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, você que está aqui pelo Facebook e você que já está aqui pelo YouTube, se não é inscrito, se inscreva. E ative o sininho de notificações e compartilhe com outras pessoas para que essa informação chegue para mais pessoas, para que ela possa ser liberta e o nome do Senhor seja glorificado. Então vamos lá. Os 5 pecados de um crente batizado nos dias de hoje. Pegue a sua Bíblia e vamos estar começando. Então pega a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Querido Deus e eterno Pai, eu te peço neste momento que o Senhor nos abençoe, nos dá força, que o Senhor me guarde, Pai, por aquilo que eu estarei falando neste momento, que o Senhor proteja aqueles que estão ouvindo e guarde e nos ensine a praticar a Tua palavra e viver na Tua vontade, em nome de Jesus. Então vamos lá. Os 5 pecados dos crentes batizados nos dias de hoje. Escute bem, dos crentes batizados. Então, para que nós possamos estar falando sobre a respeito desse assunto, primeiramente, quando nós tratamos desse batismo, porque tem muitas pessoas que ainda não compreenderam, porque quando o apóstolo Paulo está tratando desse assunto do batismo, ele está falando acerca dos que saíram, ou seja, daqueles que saíram quando Abraão saiu do chamado do Senhor, que ele teve que sair, ele foi batizado, juntamente com a sua família. E quando eles saíram do Egito para o deserto, para chegar à terra de Canaã, eles foram batizados no deserto. Eles foram batizados ao sair da escravidão do Egito. Eles tiveram que passar pelo batismo. E ali dentro no deserto, ali muitos caíram, mas tiveram que ser batizados novamente. E quando eles foram entrar na terra de Canaã, eles foram batizados novamente. Então isso é muito importante. Então essa doutrina do batismo, ela já vem desde os nossos primórdios. Então isso é muito importante. Mas mesmo eles sendo batizados, eles continuavam pecando. Eles continuavam cometendo alguns pecados. E nesse pecado está acontecendo a mesma coisa, está se repetindo nos dias de hoje, onde crentes batizados, servindo a Deus, estão cometendo esses mesmos pecados, a qual estarei enumerando nesse momento, para que você possa fugir desse pecado ou alertar outras pessoas para que ela possa compreender e ter uma mudança de vida, porque senão ela vai perecer juntamente com os outros, como o povo no deserto serviram de exemplo de punição.
Foi isso que o salmista, o apóstolo Paulo, está nos explicando a respeito disso. Então vamos lá. Vamos observar aqui o capítulo de número 10, vamos ler a partir do versículo 1. Então depois você vai fazendo aí as suas anotações. Capítulo 1, versículo 1 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, ou seja, no deserto, eles foram batizados. Eles foram batizados. E ele diz mais ainda, eles foram batizados debaixo da nuvem e todos eles passaram pelo mar. Ou seja, quando eles saíram do Egito, eles passaram pelo batismo. O batismo no mar, porque as águas elas se dividiram e ali simbolicamente eles foram batizados ao passar pelo mar. E no deserto, novamente eles foram batizados pela nuvem. Pela nuvem. E todos foram batizados. Então, desde a saída de Abraão até os dias de hoje, o batismo ele já vem acontecendo. Então, o batismo ele só não é falado no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. Então, observe bem, porque esse dia eu estava ensinando a respeito disso para um teólogo, isso é muito importante. Um teólogo, eu estava ensinando para ele, um pastor há muito tempo, e ele não entendia a respeito do batismo, apenas no Novo Testamento. E aqui nós estamos vendo no Velho Testamento como que o batismo acontecia. E ele diz, todos, sem exceção, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, quando Moisés tirou aquele povo, eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, ou seja, nenhuma pessoa que não seja batizada, ela não pode participar da ceia. Para participar da ceia tem que ser batizado. Existem muitas igrejas, muitos pastores que precisam sentar e estudar para aprender. Porque muitos estão com cabeça de bagre, precisam estudar, estão servindo a ceia para pessoas que não são batizadas. Então isso é muito importante. Para participar do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, precisa ser batizado. Porque se assim você o faz, está fora das Escrituras Sagradas. Então isso é muito importante. Agora vamos para o versículo de número 4 que diz assim: e todos beberam da mesma bebida espiritual. Está falando de bebida espiritual. Fala da ceia, fala do pão e fala do vinho. Então, para participar dessa cerimônia, é preciso consertar a vida, principalmente nesses aspectos que eu estou falando. E logo após, tem que ter uma mudança de vida. E tem muitos que estão cometendo esse mesmo erro, mesmo sendo batizados, mesmo fazendo parte da ceia do Senhor. Então isso é muito importante. E o versículo 5 diz assim: mas da maior parte deles, Deus não se agradou. Deus não se agrada. Deus não se agrada, pelo que foram abatidos no deserto. Foram abatidos no deserto. O versículo 6 diz assim: mas estas coisas aconteceram para nosso exemplo. Então, isto está servindo como exemplo para os dias de hoje. Então, você que é ministro, você que é pastor, você que é um líder de célula, um líder de ID, seja qual for a sua função, você precisa alertar as pessoas, trazer essa mensagem. Aleluia. Para que as pessoas não sirvam como exemplo de abatimento, porque será abatido diante de Deus. É desagradável ao Senhor cometer esse tipo de delito.
Então vamos lá, pegue a sua caneta e vamos começar. Então estou fazendo aqui só para que você compreenda um pano de fundo, uma pequena introdução, para que você entenda a importância desses 5 aspectos que eu estarei trazendo para você. Então observe bem, porque o versículo 6 diz assim: para nosso exemplo, figuradamente, a fim de que não cobicemos. Primeiro pecado, não cobiceis. Porque você vê isso lá em Êxodo, no capítulo 20, quando tem a lista dos mandamentos. Não cobiceis as coisas, mas com elas cobiçaram. Ou seja, a empregada vai trabalhar, empregada crente, ela vai trabalhar na casa da patroa e ela vê um sapato bonito, ela vê uma roupa bonita, um modelo bonito. Então ela quer uma igualzinha. Não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir toda arrumadinha. Eu gostei daquele modelo, eu vi fulano usar e muitos até pressionam o seu marido. Ah, eu quero do jeito que eu vi, pressiono o cara que ele tem que comprar. Ah, esse sapato meu aqui não está mais bom, eu tenho que ter outro e tem que ser igual de fulano e como fulano pode. Eu tenho visto isso acontecer. Isso é cobiça. O obreiro vê o irmão ou o pastor num carro bonito, ele quer se matar, se endividar para ter um carro do mesmo jeito. Isto está chamando de cobiça. Isso é cobiça, que entra dentro da parte da inveja. E isso está acontecendo nos nossos dias. Nos nossos dias, um cobiçando o cargo do outro. Ah, eu sou melhor, aquilo ali tinha que ser para mim, eu é que deveria fazer, e assim por diante. Ele não tem conhecimento, é eu que tenho, e assim por diante. Cobiça. Pecado. Isto é pecado. Está acontecendo dentro dos nossos templos por pessoas salvas e batizadas. Este é o primeiro pecado, o pecado da cobiça. Cobiça. E lá você já pode ler em Números que fala a respeito disso. Não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do seu próximo. Porque o cara está sentado ali, quando vê ali às vezes uma irmã vai entrando, o olho dele já fica desse tamanho. Até disfarça para a mulher não olhar. Então isso é muito importante, cobiça. Não cobiçais. Porque ele diz assim, mas eles cobiçaram. Eles cobiçaram. Então isso está acontecendo nos nossos dias, nos dias de hoje, onde eles estão tomando, né, as esposas um dos outros. Isso é muito importante. E está acontecendo no nosso meio. Isso está acontecendo no nosso meio. Isso é pecado e desagrada ao Senhor. Desagrada ao Senhor. Então vamos para o próximo. Anote aí, cobiça. Agora vamos para o próximo. Idolatria. Idolatria. O que é idolatria? Então vamos lá. Versículo 7. Não sejas idólatra, como alguns deles, segundo está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para jogar. E levantou-se para jogar. Ou seja, a idolatria. Idolatria. Hoje, as pessoas idolatram o pastor, idolatram o seu líder, idolatram o cantor, idolatram o pregador e assim por diante. A idolatria não é só a idolatria de imagem de escultura. Tem muitas pessoas idolatrando a homens. Eu tenho que tirar uma foto, porque se eu não tirar uma foto com esse cidadão, eu tenho que ir, eu tenho que me arrumar, eu tenho que vestir a melhor roupa, porque fulano de tal hoje está lá. Hoje é ela que vai cantar e eu amo. Idolatria. É claro que nós temos que respeitar, honrar as pessoas nos seus trabalhos, mas não idolatrar.
Não idolatrar. E isso está acontecendo nos dias de hoje, onde as pessoas estão idolatrando o cantor, idolatrando o pregador, idolatrando o pastor, idolatrando líderes. E isso está acontecendo no nosso meio. E isso é pecado de idolatria. Pecado de idolatria. Bendito seja o nome do Senhor. Idolatria. Ai, fulano de tal está na minha casa hoje. O camarada é lascado. Desculpe pela expressão, ele é lascado. Mas só que eu vou receber fulano de tal hoje. Ele se endivida. Ele se endivida para dar o melhor. Uma vida que ele não vive. Ele quer dar num momento para uma pessoa. Ele se endivida. Ele se endivida para dar o melhor para uma pessoa. Talvez ele vai tirar o melhor prato, assim, que ele não usa há muito tempo, só porque ele vai receber uma visita de fulano. Idolatria. Então isso é muito importante. Eu tenho que dar o melhor, que é para fulano, BBB. Não. Como o que eu como. Isso é muito importante. Mas só que as pessoas elas querem viver uma vida que não vive. E isso entra dentro da idolatria. Comer e beber. Porque, mas eu não bebo isso, mas eu vou comprar que hoje fulano está aqui. Fulano está aqui e eu tenho que comprar isso para fulano. Coisa que eu nem uso. E nem gosto e não entra na minha casa. Mas porque eu vou receber fulano, hoje ele vai comer na minha casa. Idolatria. Idolatrar homens, bajular homens, idolatria. É claro que nós temos que respeitar, honrar, como eu já disse, com obediência, mas não ir ao extremo. Idolatria. Então vamos lá. Terceiro ponto. O terceiro pecado. Vai anotando aí. Então vamos lá para o versículo de número 8. Do capítulo 10 de 1 Coríntios. Nem forniquemos como alguns deles fornicaram e caíram num só dia 23.000. Olha só. Um pecado de fornicação. Olha só o tamanho desse agravo. Caíram 23.000 num só dia. Pecado de fornicação. O que é fornicação? Morar junto sem ser casado. É o namorado que dorme na casa da namorada. É a namorada que dorme na casa do namorado. É a mãe que deixa o namorado dormir, mas a namorada dentro da sua casa, crente. Eu não estou falando aqui para ímpios, eu estou falando para a noiva do Cordeiro. Eu estou falando para aqueles que servem a Deus com amor e temor, aleluia. Para que venha uma transformação de vida. Isso está acontecendo nos dias atuais, onde o rapaz crente dorme na casa da namorada, a namorada dorme na casa, os pais crentes têm um cantinho, não é bom ficar aqui, porque pelo menos eu estou vendo o que está na rua. É essa justificativa. Fornicação. Fornicação. Então, o pecado da fornicação. Então, você precisa colocar sua vida em dias. Por que você está com essa mulher, por exemplo? Se você não quer casar com ela, para que você mora com ela? Que confiança é essa? Impede a pessoa, isso é vice-versa. O esposo impede a esposa de cear. A esposa impede o esposo de cear porque não quer legalizar o seu compromisso. Então isso é muito importante. Você que é jovem, você que é adulto, que está me escutando, em nome de Jesus, conserte a sua vida. Então isso é muito importante que você observe. Então, fornicação. Fornicação. Número 4. Não tentarás a Cristo. Não tentarás a Cristo.
Muitas pessoas estão tentando a Cristo. Elas estão tentando a Cristo. Então isso é muito importante que você observe. Só um minuto aqui que meu celular está descarregando. Eu vou tentar aqui organizar para nós retornarmos. Para não perdermos a conexão. Aí. Amém? Então, ok. Que o celular que estava descarregando já estava quase perdendo aqui a conexão. Então, observe bem comigo. Observe bem você que está nos acompanhando. Então, eu estava falando aqui do quarto pecado. Eu falei da fornicação, eu falei primeiro da cobiça, depois falei da idolatria, falei da fornicação e agora estou falando da não tentar a Cristo. Porque o próprio Moisés ele estava falando lá no capítulo de número 20 ainda de Êxodo, não tentarás o Senhor teu Deus e não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou seja, não usar também o nome de Cristo em vão. Usar o nome de Cristo em vão, porque isso é que mais acontece. Você quando for abrir o seu feed de notícia no Facebook, é o que mais você vê, profecias. A pessoa profetizando. Ah, o Senhor mandou te dizer. O Senhor está mandando me dizer que está acontecendo e assim, 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 vice-versa. Cheio de profetada aí para todo lado. E em nome disso, em nome de Deus, em nome de Jesus, agora é em nome de Jesus. Antes era em nome de Deus, agora é em nome de Jesus. O Senhor está mandando eu te dizer isso, ppp. Então isso é muito importante. Não tentarás o Senhor teu, ou seja, não tentarás a Cristo. Muitas pessoas estão dando mensagem que não é de Deus para as pessoas. E as pessoas, por falta de compreensão e entendimento, estão aceitando. Estão aceitando. Quando eu falo nisso, eu estou lembrando de um relato de uma pessoa, que não vou citar nome, por questão de ética, que elas foram na casa de uma pessoa fazer oração. E lá na oração, o obreiro se levantou e disse: eis que o Senhor manda te dizer que está preparando um esposo para você. E o marido da mulher estava lá dentro do quarto. Então isso é muito importante. Não tentarás a Cristo. E é o que está acontecendo no nosso meio como chuva. Porque as pessoas não leem Bíblia e estão atrás de profeta. Porque não leem Bíblia. Não tentarás a Cristo. Como também alguns deles tentaram. E pereceram por meio da serpente. Eu não vou falar desse assunto da serpente, que nós também vemos esse assunto lá em João, no capítulo 3, no capítulo 3, melhor dizendo, ali por completo, ali a conversa de Jesus com Nicodemos, que Jesus falou sobre acerca do novo nascimento. Do novo nascimento. Que o homem precisava nascer de novo. Cheio do conhecimento. Nicodemos era um homem conhecedor da lei. Um dos 70 que ocupava as melhores cadeiras. E Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo. E ele explica a questão da serpente. Então vamos lá. Depois eu volto aqui para esse assunto rapidinho para nós fechar. Então vamos para o quinto e último pecado. E não murmureis. Não murmureis. Isso aqui é trem pesado. Não murmureis. Não murmureis. Ele diz assim, versículo 10. Sobre o não tentar a Cristo, está no versículo 9. Vou só aqui recapitular para você. Paz do Senhor, apóstolo Cláudio, aí Carla Cristina, aí Allen
Raniel, que Deus abençoe. Observe bem, apóstolo Cláudio, Carla Cristina, estamos falando aqui sobre os 5 pecados do crente batizado. Então nós falamos sobre a cobiça, falamos sobre a idolatria, falamos sobre a fornicação, falamos sobre tentar a Cristo e agora estamos falando sobre murmuração. Não murmureis, porque um dos pecados que afasta o homem das suas promessas é murmurar. Depois que eu fui para a igreja, os trem só mudou. Depois que eu aceitei a Cristo, a minha vida estava boa e ficou pior. Depois que eu segui, depois que eu recebi esse cargo, porque principalmente agora, essa virada de ano, é a virada que as pessoas recebem cargo, vão todas alegres, mas depois começam a murmurar. Eu recebi esse cargo aqui está me matando, está me sugando, né? Não está servindo mais para mim, e aí começa a murmuração. Os líderes da igreja dizem, essa igreja não é muito fraca, esses irmãos aqui não estão com nada, e assim por diante, começa a murmurar. Eu tenho que largar isso aqui, porque não está dando um resultado. Murmuração. Não murmureis. Então isso é muito importante, porque ele diz assim, não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram por meio do destruidor. Então quem é que vai na casa quem visita o murmurador? O destruidor, ele vai ganhar liberdade. Observe bem, além de você perder sua salvação, e nessa terra você está dando liberdade para o destruidor invadir a sua vida e fazer uma zona, através da murmuração. E além da murmuração, você perde as promessas de Deus. Você pode orar, você pode jejuar, pode se consagrar, pode subir no monte, mas se é um crente murmurador, não recebe as promessas. Não recebe as bênçãos do Senhor. Então isso é muito importante que você aplique e ensine isso para as pessoas, porque elas precisam entender a respeito disso. Porque aí nós vamos fechar aqui no versículo 13. No versículo 13. Mas antes eu quero ler aqui o versículo de número 11, que diz assim, do capítulo 10 de 1 Coríntios. Estas coisas lhe aconteceram como figuras para o nosso exemplo, e foram escritas para admoestar-nos, porque para nós são chegada o fim dos séculos. Aleluia. Então isso está escrito para nos alertar. Então eu e você, nós precisamos alertar o povo o risco que eles estão correndo a respeito disso. A respeito da salvação, muitos estão correndo o risco de perder a sua salvação porque estão entre 1, 2 ou até mesmo nesses 5 tipos de pecado dentro do templo, dentro da igreja. Então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, isso eu estou falando para vocês como figura, como exemplo. E isso está escrito, não é eu que estou inventando, eu estou te mostrando na Bíblia, porque aqui é Bíblia, você aprende através da Bíblia. Eu aqui não vou dizer, se você compartilhar, eu vou te dar uma chave, eu vou orar e Deus vai te abençoar. Porque não adianta nada eu querer que você receba bênção, mas a sua alma está correndo o risco de perecer. Porque o mais importante para mim é a sua alma. Nós precisamos nos encontrar no dia do trono branco. Nós precisamos nos encontrar para receber o galardão. Nós precisamos nos encontrar para as bordas do Cordeiro. Aleluia. Eu amo a sua alma. Eu amo a sua alma. E por isto eu alerto você neste momento. Como o apóstolo Paulo. Aleluia.
admoesto com amor e tremor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque está chegando o fim dos séculos. Está chegando o grande dia. O grande dia está se aproximando. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o teu noivo. Aleluia. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o teu noivo. Então o versículo 13 diz assim, versículo 12. Portanto, aquele que pensa estar firme, de pé, olhe, cuidado, para que não caia. Porque muitas pessoas, elas pensam que estão firmes, estão de pé, mas estão cometendo algum delito. E outros estão observando e não alertam as pessoas. Cuidado, para que você não caia também. Então, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, ricamente o seu ministério, em nome de Jesus. Você que está me acompanhando aqui que eu estou olhando aqui pela a câmera aqui do Facebook, aqui pelo Facebook e aqui pelo YouTube. Então, eu quero aqui estar dizendo a você que está me vendo aqui pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para que quando nós estivermos lançando outros vídeos, você receba de primeira mão e deixe os seus comentários. E você que está nos assistindo aqui pelo Facebook, então compartilhe com outras pessoas, curta, deixe os seus comentários, isso é muito importante para alcançar outras vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então espero ter te ajudado, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e eterno Pai, eu oro, Senhor, aqui por aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook e aqueles que estão nos assistindo, Senhor, pelo YouTube. Que o Senhor alcance a cada um, os abençoe de uma forma maravilhosa. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então até o próximo vídeo.